jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência ao nosso estudo de matrizes. Operações com matrizes. Na videoaula de hoje nós veremos como verificar a igualdade de matrizes, como saber se duas matrizes são iguais ou não. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B serão iguais se e somente se possuírem a mesma ordem e seus elementos correspondentes, isto é, que ocupem a mesma posição, forem iguais. Então, a primeira coisa que você deve verificar para saber se duas matrizes são iguais é saber se elas são da mesma ordem. E, depois de verificado isso, verificar se seus elementos correspondentes, isto é, que ocupem a mesma posição, devem ser iguais. Então aqui nós temos duas matrizes genéricas, A e B. Nós verificamos primeiramente a ordem dessas matrizes. As duas são matrizes de ordem 2 por 3. O próximo passo é verificar se seus elementos correspondentes são iguais, o que é facilmente verificável. Elementos correspondentes são elementos que ocupam a mesma posição. Por exemplo, o elemento A11 é correspondente ao elemento B11. O elemento A22 é correspondente ao elemento B22. E assim você fará a verificação se todos os elementos da matriz A têm seus correspondentes da matriz B iguais. Então, nós temos que, genericamente, as duas matrizes A e B, para serem iguais, elas precisam que o elemento A11 seja igual ao elemento B11. O elemento A11, o correspondente dele é o mesmo elemento B11. Eles precisam ser iguais. O elemento A12 tem que ser igual ao elemento B12. O elemento A12 precisa ser ao seu correspondente, que é o elemento B12. O elemento A13 precisa ser igual ao elemento B13. O elemento A13 tem como correspondente o seu elemento B13. Precisam ser iguais. O elemento A21 precisa ser igual ao elemento, vamos corrigir aqui, aqui é o elemento B21. Então, nós temos aqui que o A21 precisa ser igual ao seu correspondente, que é o elemento B21. O elemento A22 precisa ser igual ao elemento B22, que é o seu correspondente. Temos aqui A22 igual ao B22. E, por último, o elemento A23 precisa ser igual ao seu correspondente B23. Lógico que essa é uma matriz de exemplo. Se ela tiver menos ou mais elementos, você fará a verificação conforme a quantidade de elementos das matrizes que estão sendo comparadas. Então aí você tem as duas matrizes de ordem 2 por 3. Exemplos. Vamos verificar se as matrizes dadas são iguais ou não. Na letra A você tem duas matrizes. A primeira pergunta é: são da mesma ordem? Nós verificamos que as duas são matrizes 2 por 2, portanto possuem a mesma ordem. Agora nós precisamos verificar os elementos correspondentes, os elementos que ocupam a mesma posição em cada uma dessas matrizes. Nós verificamos que o elemento 1, que é o nosso, está na primeira linha e na primeira coluna, é o mesmo 1 da outra matriz que está na primeira linha e primeira coluna. O elemento 2 está na mesma posição que o elemento 2 da outra matriz. Posição primeira linha, segunda coluna. O elemento menos 5 está na segunda linha, primeira coluna. O seu correspondente na segunda matriz, a mesma coisa. E o elemento 3 está na segunda linha, segunda coluna, a mesma coisa que o seu correspondente, que também é elemento 3, na segunda coluna e na segunda
linha. Então, portanto, essas matrizes são iguais. Na letra B, nós verificamos que são duas matrizes cuja ordem é a mesma. Temos duas matrizes 3 por 1, isso é, 3 linhas e apenas uma coluna. 3 linhas e apenas uma coluna. Então, se elas são de mesma ordem, nós prosseguimos com a verificação dos elementos individualmente. Elementos correspondentes devem ser iguais. Elementos que ocupam a mesma posição devem ser iguais. O 2 é igual ao seu correspondente na outra matriz. Perfeito. O menos 1 já não é igual ao elemento correspondente da outra matriz. Nós temos que menos 1 na primeira matriz e o seu correspondente é 1, é o seu oposto aí na segunda matriz. Portanto, os elementos não são iguais. Os elementos correspondentes não são iguais. Então, essas matrizes não são iguais, pois existem elementos diferentes na linha 2, coluna 1. Na letra C, a primeira pergunta, são de mesma ordem as matrizes apresentadas? Nós verificamos que não são. Nós temos à esquerda uma matriz 3 por 3 e à direita nós temos uma matriz 3 por 2. Temos à esquerda uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. E na direita nós temos uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Uma matriz 3 por 3 e uma matriz 3 por 2. Portanto, já de cara, essas duas matrizes não são iguais, porque as matrizes têm ordens diferentes. Videoaula bem curtinha, meus jovens padawans. Muito obrigado pela participação de vocês. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, pessoal. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.